Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e na aula de hoje nós iremos falar sobre trabalhar com repositórios remotos no GitHub, certo? Então, o que nós iremos fazer nesta aula? Vamos fazer a conexão dos nossos repositórios local com o GitHub e também vamos utilizar aí os principais comandos como git pull, git fetch e git push. E também fazer aí o sincronismo entre o nosso repositório local e o nosso também repositório remoto aí e até, se possível, resolver algum problema de conflito, certo? Mas antes da gente iniciar, eu acho que é extremamente importante a gente fazer uma introdução e tentar criar um cenário aqui para imaginar que já estamos trabalhando aí e aplicando a utilização do Git no nosso dia a dia. Então, imagina que você é um desenvolvedor de software e está começando mais um dia de trabalho ali num projeto onde você e a sua equipe atuam em conjunto, certo? O seu time está trabalhando num sistema web e vocês utilizam o GitHub para fazer esse versionamento. Durante o dia, você precisa buscar novas atualizações do time e desenvolver também novas funcionalidades e enviar depois essas mudanças para o repositório remoto, certo? Então, neste momento, nós iremos focar apenas que nós iremos pegar ali o nosso repositório que está compartilhado e sendo utilizado por todo o time e trazer para a nossa máquina para desenvolver a nossa feature, certo? E aí, já começando o nosso dia de trabalho, a primeira coisa que a gente vai fazer é se certificar que o nosso repositório local ele está atualizado com o nosso repositório remoto, porque é extremamente importante para que ao final do dia você não descubra que você desenvolveu em cima de um código totalmente desatualizado, certo? Então vamos lá para o nosso Git. Eu vou abrir aqui o VS Code. E no VS Code agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós iremos utilizar o comando git fetch. O comando git fetch, ele busca as atualizações no repositório remoto sem alterar o nosso código local, certo? Então vamos ver aqui qual que vai ser o resultado. Olha só, ele não me trouxe nada, ou seja, nesse momento ele me indicou que o meu repositório local ele está totalmente sincronizado com o meu repositório remoto. Mas será que isso é uma verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o nosso código ele sofreu atualizações lá no GitHub. Então, vamos acessar o GitHub. E vamos ver agora o nosso projetinho aqui. Olha só, se ele tivesse sofrido uma alteração. Eu vou fazer uma alteração diretamente aqui no console, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar aqui, por enquanto, ali na nossa pastinha docs, eu vou adicionar aqui um novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de elements.html para a gente manter o mesmo tipo de arquivo ali. E aqui a gente vai fazer um H1 arquivo teste para Git. Vou fechar aqui o meu H1 e vou fazer um commit aqui também diretamente pelo GitHub. Vou colocar aqui uma mensagem, create file elements.html. Não vou colocar nenhuma descrição e aqui observa, ele está perguntando se eu quero commitar diretamente na minha branch main. Como aqui nós estamos fazendo um teste, eu vou fazer aqui o commit direto na branch main, mas muito cuidado, muitas vezes você pode trabalhar em alguma empresa que ela exige que um workflow do Git seja seguido, nós iremos falar nisso mais para frente também. Vou fazer aqui o committed changes. Pronto. Agora o que acontece? O meu repositório remoto ele está diferente do meu repositório local. Eu vou voltar no meu Visual Code. E agora o que vai acontecer se a gente fizer um git fetch? Olha só, se eu vim aqui em docs
eu não tenho o arquivinho Elements que nós criamos agora, certo? Então, o meu repositório local e o meu repositório remoto, ele está divergente, ele não está igual neste momento. E agora vamos ver aqui o uso do comando git fetch. De novo eu vou fazer aqui, ó, git fetch. E olha só que interessante, neste momento o Git me informou que existem atualizações para ser baixada na minha máquina, ou seja, existem atualizações pendentes a serem feitas no meu repositório local e não no meu repositório remoto, ou seja, alguém atualizou o meu repositório remoto e agora o meu repositório local ele também precisa de atualização. E nesse momento o git fetch ele apenas nos avisa se existe alguma mudança a ser feita. Então aqui ele trouxe que a gente tem coisas ainda que não foram baixadas na nossa máquina. Mas olha só que interessante, ele não baixa esses arquivos, ele não faz nenhuma alteração. Você pode ver que quando você não tem nenhuma alteração e está tudo sync, ele não mostra nada. E quando você tem algumas coisas, ele consegue fazer essa numeração de objetos aí e trazer para você, por exemplo, aqui o hash do commit que você tem lá, que você precisa trazer para sua máquina, tá? E por que usar o git fetch, né? Porque ele permite que você revise essas mudanças antes de sair aplicando. Ela te dá um pouco mais de controle do que vai ser integrado com o seu código. Porque se fosse muitas alterações, às vezes você já poderia ver ali uma atualização que ela seria candidata a conflito no seu código. Ou seja, você já trabalhou um bom tempo e depois que você foi fazer essa atualização e você descobriu ali que tem alguma coisa que já vai dar um conflito e você pode pensar se você realmente quer fazer, tá? Então, o comando git fetch, ele apenas verifica o sincronismo entre o seu repositório local e o seu repositório remoto, porém, ele não faz nenhuma alteração no nosso código, certo? E quando que você decide aplicar isso? Como eu disse, exatamente quando você precisa apenas verificar. Porém, se você verificou e tudo está certo e você precisa de fato agora atualizar o seu repositório remoto, para ir o seu repositório local, me desculpe, você vai precisar utilizar o comando git pull, certo? O comando git pull, de fato, ele traz todas as atualizações que você tem no seu repositório remoto para o seu repositório local. Então eu vou executar aqui agora esse comando git pull e a gente pode fazer um orange main, certo? O orange é a origem e o nome da minha branch, porque alguns projetos, quando você tem muitas pessoas trabalhando, você tem muitas branches, e normalmente a branch que a gente segue para iniciar o nosso desenvolvimento sempre vai ser a branch principal, ou a master ou a main, e no nosso caso aqui é a branch main, então por isso que eu passei especificamente o nome dela. E agora eu vou fazer um enter. E o que aconteceu? De fato agora ele fez a mesma verificação que o git fetch, porém ele trouxe essas atualizações diretamente para a minha máquina. Se a gente olhar aqui agora, já é possível ver que o arquivo que a gente criou lá na web, no GitHub, ele já está aqui no nosso repositório local, pronto para que a gente atualize e dê sequência aí no nosso trabalho. Tá? Então é extremamente importante você saber quando utilizar o git fetch e quando utilizar o git pull. Depois de um tempo que você já tiver bem com as habilidades em dia do seu Git, estiver bem mais confortável, com certeza o git fetch você vai utilizar muito pouco, vai sempre dar preferência para a utilização do git pull. Mas na incerteza, se você não está confiante, está com medo de dar algum conflito, use o git fetch, que é muito mais fácil de você conseguir identificar algum erro antes de simplesmente sair aplicando, certo? E aí, assim, se houve conflito, a gente precisa remover esses conflitos, porque normalmente quando a gente tenta baixar alguma coisa na nossa máquina e alguma alteração foi feita nesse arquivo que ele ainda não está no local, ele é passível de conflito, principalmente quando linhas iguais são alteradas no Git. Então, vamos fazer um teste aqui, vamos simular um conflito, justamente para a gente ver como que isso acontece. Eu vou voltar lá no meu Chrome
Vou abrir aqui o meu GitHub de novo. E vamos fazer agora uma alteração no arquivo README. Tá? E essa alteração que eu estou fazendo aqui pelo console poderia ser um membro da sua equipe fazendo uma alteração no arquivo e levando até a main e você estar com o seu repositório local desatualizado. Tá? Então ele não é um caso específico porque estou fazendo pela web, aqui é apenas para a gente conseguir ilustrar se fossem mais pessoas trabalhando no mesmo projeto, certo? Então eu vou apagar aqui, ó, conta GitHub e vou colocar aqui esse README está incompleto, certo? E vou adicionar aqui uma terceira linha falando que é apenas um teste na aula de Git. Para dar uma diferenciada, eu vou colocar aqui as letrinhas menores, tá? E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou deixar aqui como update readme e também não vou colocar aqui também nenhuma descrição, certo? Vou fazer aqui o meu commit diretamente na minha branch main e vou fazer aqui commit changes e pronto. Agora, remotamente, o meu repositório está atualizado, está diferente do meu repositório local. Porém, essa alteração que eu fiz aqui, de novo, poderia ter sido um outro desenvolvedor que tivesse feito e o resultado seria o mesmo do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vou voltar aqui no meu VS Code. E agora, o que a gente faz, hein? Eu faço um git fetch ou eu faço um git pull? Primeiramente, vamos fazer aqui um git fetch, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora, que a gente sabe, ó, o meu arquivo readme ainda é o antigo, certo? E lá na web eu já tenho um arquivo novo com mais linhas. Vamos ver o que vai acontecer agora. Opa, aqui, vou voltar a git fetch. Olha só, ele já trouxe que existem atualizações, porém lembre-se, né? Ele não faz nenhum tipo de atualização. Tá? Ele apenas traz aqui a informação de que existe uma diferença, mas ele não aplica. Aqui no caso, se eu fizer o pull, ele já vai trazer e vai dar conflito. Para isso, mas eu não quero ver o conflito aqui na minha máquina. Por quê? Até então, na empresa, como eu já disse, a gente não vai trabalhar na nossa branch main. A gente vai tentar trabalhar numa branch que a gente criou para aquela determinada funcionalidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui, ó, fazer aqui, ó, git branch. Vou colocar aqui o nome da branch. Feature readme. Olha só, e agora eu vou fazer git checkout. E vou entrar aqui na minha branch, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, feature readme. Ok, agora eu estou na minha branch chamada feature readme. Como que eu faço para saber a branch que eu estou, pessoal? Git branch, tá? Fez o git branch, ele vai mostrar todas as branches existentes e quando tiver esse asterisco é porque é a branch que você está neste momento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou adicionar aqui agora o meu readme alterado, sem alteração, né? Então, vou fazer aqui uma alteração diferente também. Vou fazer aqui, ó, conta nova. Mesmo assim, tá? É importante aqui porque, de novo, alteramos um arquivo que já está diferente na nossa branch principal, tá? E eu vou subir esse cara agora através de uma nova branch, certo? Fiz o git add, vou fazer aqui, ó, git commit -m e vou colocar aqui como arquivo em conflito. E agora vou fazer o push, né? Ou seja, vou pegar toda essa atualização que eu fiz agora, que eu adicionei o meu readme, fiz o meu commit e agora eu vou empurrar essas alterações, essa minha branch nova para o meu repositório remoto lá no GitHub. Para isso eu vou fazer aí o comando git push orange, porém a origem agora é a feature readme, certo?
Olha só. Prontinho. Agora que eu fiz aqui, ele já até me trouxe aqui um caminho. Eu posso pegar, clicar nesse link, eu copiar e colar ele no browser, ele vai me levar diretamente para onde eu tenho que preencher aí as informações da minha branch nova, tá? Mas eu vou voltar aqui, vou lá no GitHub de novo. E agora, o que vai acontecer aqui? Olha só, ele trouxe já para mim a informação de que eu tenho uma nova branch aqui e ele quer saber se ele pode fazer aqui um pull request. E sim, vamos fazendo esse pull request, certo? Arquivo readme. Mudança de texto. Tá? E aí aqui ó, eu já estou falando que a minha base é a main, eu quero pegar depois a minha feature readme e mandar para main, e ele faz uma verificação de merge aqui automática. E olha só que interessante, hein? Ele já está me dizendo que não pode fazer o merge de forma automática, mas mesmo assim, vamos criar aqui a nossa PR, tá? Vou dar aqui um create pull request. E vamos ver agora o que aconteceu. Por que ele está falando que eu não consigo fazer aí esse merge, tá vendo? Ó? Esta branch está em conflito que precisa ser resolvido antes. Então, olha só que interessante, ele já identificou que existe um conflito. Enquanto esse conflito permanecer aberto, todas as alterações que eu fiz nesse arquivo, ela não pode ir para minha branch principal, ela vai ficar barrada aqui, porque é uma branch em conflito, tá? E coisas em conflito, o Git ele não deixa fazer aí o versionamento da forma correta e você precisa correr aí, partir para esse artifício. Então eu tenho aqui o arquivo readme e ele está falando aqui que está em conflito. Como que eu posso resolver esse problema do meu conflito, tá? Eu posso pegar e fazer resolver ele diretamente por aqui, ou também eu posso voltar local, voltar na minha branch principal, forçar um pull, fazer toda a atualização dali, depois voltar para minha branch adicionar. Fica muito complexo, tá? Se for algum conflito simples, você consegue resolver aí através da web também. É só você vir aqui, ó, Resolve Conflicts. Olha só agora o que ele trouxe. Ele trouxe aqui o arquivo informando aqui o que está de fato conflitando, certo? Então ele está falando que eu fiz aqui a inserção de um cara chamado conta nova e mesmo assim. E esse arquivo original, ele tem aqui a informação que o readme está incompleto e é apenas um teste, tá? Então aqui é o antigo e aqui é o novo. Pode ver que aqui ele está falando, ó, a saída da branch main essa daqui, enquanto a saída da branch readme é essa outra aqui, tá? Então isso faz muita diferença. E para resolver esse conflito, o que eu preciso fazer? Ou eu tiro essa informação aqui e sigo com a minha atualização, ou eu faço o contrário, certo? Mas se eu fiz aqui, adicionei, ó, vamos ver agora, eu poderia também fazer isso, ó. Tá? E basicamente o resultado aqui seria o mesmo e eu marcaria esse cara já como resolvido. E eu vou deixar desse jeito aqui. Vou fazer aqui um mark resolve e agora ele está pedindo para eu comitar. Prontinho. Agora que eu comitei, ele vai fazer aqui a verificação e ó, olha só o que ele falou, tá? E agora a minha branch não tem mais conflito, certo? Então eu vou pegar agora merge pull request e vou fazer aqui um merge dessa informação. Ó, já foi mergeado. Vou lá no arquivinho para a gente ver aqui na main. A gente alterou no readme, né? Então vai estar aqui nesse readme. Olha só, esse readme está incompleto. Ou seja, aqui na verdade ele manteve até o mesmo, né? Mas ó, ele conseguiu identificar que houve um merge, mesmo mantendo a versão. E agora, o que vai acontecer no meu código local? Vamos lá de novo no meu VS Code. Vou limpar a tela aqui.
E agora o que vai acontecer? Se a gente fizer aqui git checkout main, olha só, ele deixou eu voltar para main e ele está pedindo para eu fazer um git pull. E olha só, pessoal, quando eu voltei para main, eu tô apenas com aquelas 2 linhas no meu readme, tá? E aí nesse momento agora, a gente vai forçar aqui um git pull, certo? Orange main. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, ele já trouxe toda a informação, fez a substituição do arquivo, né, e trouxe o texto novo, tá? Então isso é muito importante que você aprenda a resolver esses pequenos conflitos, porque muitas vezes é mais de onde você vai fazer a resolução do conflito do que resolver o conflito em si na máquina local. De novo, é muito complicado porque às vezes você fez muitas alterações e essas alterações às vezes você não consegue se achar e tal. Então, às vezes, se é por conta do código do colega, da pessoa que trabalha com você, você consegue pegar esse código aí e fazer toda essa tratativa via web também. Você não precisa trazer para sua máquina local. Então, pessoal, resumindo essa aula de hoje, certo? A gente falou do Git pull para buscar as atualizações do repositório remoto e aplicar de forma automática na sua branch local, que equivale a um git fetch mais um git merge, certo? E ele busca apenas informações do repositório remoto, o git fetch, sem modificar as alterações ou as mudanças aí na nossa branch local, certo? E se você deseja também controlar melhor esse processo de mesclagem também, é importante você sempre fazer o git fetch antes de um git pull, né? Também para garantir que você não está enviando nada, que você não tenha sincronizado primeiro com o que está remoto, para facilitar também o trabalho e o dia a dia das pessoas que trabalham junto com você, certo? Então, pessoal, para essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque a cada aula você vai receber aí a notificação e vai conseguir aprender cada vez mais também. E deixa suas dúvidas, seus comentários também. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. E ela depende não só de mim, mas depende de você também, certo? Então, é isso por hoje e até mais.